E se eu der um send, ele vai me retornar todos os vídeos. Só que se eu olhar aqui a categoria, beleza, tá Category ID, mas o que significa essa categoria? Eu não sei de cor todos os IDs, né? Como que eu faço para saber o nome também da categoria que tá vindo? Eu posso passar aqui um Relations, tá? E lembra que aqui na minha entidade vídeo, eu coloquei esse meu category, né? Eu coloquei um objeto category. Então eu posso pedir para o meu TypeORM buscar também, quando ele fizer a busca, buscar esse objeto e tudo que contém dentro dele. Se eu buscar aqui agora, olha só, ele trouxe para mim, né, além do meu category ID, ele trouxe o meu objeto category com todas as informações que contém o meu category. Fala Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e hoje a gente vai ver os primeiros passos de como criar uma aplicação utilizando o Node com Express, fazendo a comunicação com um banco de dados, e nós vamos fazer ali as 4 operações básicas, né? Que é a operação de criar um dado dentro do nosso banco de dados. A gente vai fazer também a operação de leitura de um dado, né? Passando ali um ID que a gente quer recuperar alguma informação. Vamos fazer também a remoção desse dado e também a alteração desses dados, né? A gente também vai ver um pouquinho de relacionamento entre tabelas, não vamos entrar tão a fundo, mas a gente vai conseguir ter uma ideia de como começar a criar uma aplicação ali, né? Dar os primeiros passos utilizando o Node. E o que a gente vai utilizar para esse vídeo hoje vai ser o Express, né, para fazer ali, para criar um servidor, para fazer todo o roteamento, né, criar as rotas para a gente poder fazer as requisições. A gente vai utilizar o TypeScript também, então vamos já deixar um projeto criado com o TypeScript. Vamos utilizar também o TypeORM, que eu já deixei aqui na página, né, o TypeORM, ele é um ORM para a gente fazer a ligação entre a nossa aplicação e o nosso banco de dados, né? Então a gente pode utilizar esse framework para já trazer ali algumas funcionalidades pra gente não precisar fazer as queries na mão, né? Não precisar fazer as nossas consultas, fazer os nossos inserts na mão. Então a gente vai utilizar também o TypeORM, né? E eu acho que vai ser bem bacana esse vídeo, né? Pra gente conseguir explorar alguns conceitos aqui, tá bom? Então eu vou começar aqui criando o meu projeto, e para criar o projeto eu costumo dar um yarn init-y. Eu já deixei aqui uma pasta criada, tá? Que é essa Node CRUD. Então eu vou criar aqui dentro, né? Dentro dessa minha pasta, um arquivo que vai se chamar package.json, tá? Mas eu não crio manualmente. Através desse yarn init-y, ele vai criar já esse package.json para mim. Se eu der um enter aqui, né? Der agora um ls, eu vou ver que tem esse package.json aqui dentro. Vou dar aqui um code ponto para eu abrir a minha aplicação, tá? E se você não sabe o que é esse package.json, é o arquivo onde contém as informações do nosso projeto, como o nome do nosso projeto, qual que é a versão, né? A gente utiliza isso aqui muitas vezes se a gente quer subir a nossa aplicação para um NPM, então a gente consegue ter aqui baseado, né, nessa versão. Tem também qual que é o arquivo principal da nossa aplicação e qual que é o tipo de licença que a gente está utilizando também para nossa aplicação, né? E aqui dentro do package.json é onde que vai ser instalada todas as dependências que a gente estiver colocando dentro do nosso projeto. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar a dependência do Express, vai estar sendo inserida aqui dentro. Eu vou estar colocando a dependência do TypeScript, né? Todas as referências vão estar inseridas aqui dentro desse package.json, tá bom? Então, agora que eu já criei o meu package.json, eu vou começar instalando as dependências que a gente vai utilizar. Então, por enquanto, eu vou adicionar o Express. Vou adicionar só o Express por enquanto, tá? E vou também adicionar o TypeScript para a gente começar a criar o nosso projeto. Então, eu vou utilizar o TypeScript, o TS Node Dev, tá? Que vai ser a biblioteca que a gente vai utilizar para carregar os nossos arquivos, né? Para a gente não precisar converter ali manualmente os arquivos TypeScript para JavaScript. Então, eu utilizo essa biblioteca TS Node Dev, que aí com ela eu consigo rodar os meus arquivos TypeScript sem problemas, tá? E como eu vou estar utilizando o TypeScript, eu preciso também instalar as tipagens das bibliotecas que tem tipagens, né? Então, no caso, eu vou instalar
as tipagens do Express por enquanto, e todas essas dependências eu vou instalar com o "-d", né, que são dependências para desenvolvimento, né? Se eu olhar aqui o meu package de JSON, eu vou ver que ele tem aqui uma seção de dependencies, né, com todas aquelas dependências que eu vou utilizar, por exemplo, em produção, e ele tem aqui uma outra seção, né, um outro objeto aqui, que é o dev dependencies, né, que são as dependências de desenvolvimento que a gente só utiliza mesmo para ambiente de desenvolvimento, tá bom? E agora, como eu estou utilizando o TypeScript, eu preciso inicializar, né, o TypeScript dentro da minha aplicação. Então, eu vou dar um yarn tsc-init e ele vai gerar aqui um arquivo com as configurações do TypeScript, tá? Esse tsconfig.json. Por enquanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar aqui o target para ele utilizar o ECMAScript na versão 2021, tá? Que é a versão mais recente que eu estou utilizando, tá? Vou deixar aqui o módulo como commons.js e eu gosto também de deixar aqui o strict como false, tá? O strict, ele é uma propriedade que vai ficar checando, né? Fazendo algumas checagens dentro do nosso código. Só que como a gente vai estar utilizando o TypeScript, que ele já tem também as tipagens, né? Já tem uma checagem embutida dentro dele, então eu vou tirar essa responsabilidade do strict e vou passar para o TypeScript, tá? Por enquanto eu vou fazer só essas alterações, tá? Depois a gente vai precisar fazer mais algumas alterações, mas vou fazer assim por enquanto. E agora o que eu costumo fazer aqui? Eu costumo criar uma pasta src aqui dentro e tudo que for relacionado ao meu código eu coloco dentro dessa pasta src, tá? Então eu vou começar criando aqui um arquivo server.ts, né, que vai ser o nosso arquivo de início, né, vamos dizer assim, é onde vai estar ali o coração da nossa aplicação, onde vai estar o nosso servidor para rodar a nossa aplicação. Vou começar importando aqui o Express, então import Express from Express, criar aqui um server, né, então vou estar iniciando a minha função do Express. E aqui eu vou dar um app.listen, vou passar uma porta que eu quero que a minha aplicação rode, que no caso eu costumo utilizar o 3000 como padrão para as minhas aplicações, tá? E eu gosto de sempre passar aqui uma mensagem para eu saber que realmente meu servidor tá rodando. Então eu sempre costumo colocar aqui server is running, tá? Então isso daqui é o princípio básico para a gente começar a utilizar o Express dentro da nossa aplicação. E agora então já vou criar aqui um script para ficar mais fácil, né? Então vou criar aqui um script de dev, né? Para a gente rodar, deixa eu colocar o vírgula aqui. E vou pedir para o tsNodeDev rodar o meu arquivo src server.ts. E para ficar um pouco mais fácil, né? Eu vou colocar aqui transpile only, tá? Tem algumas opções aqui que a gente pode utilizar junto com o tsNodeDev, né? Mas isso daqui é basicamente para ele não ficar fazendo outras checagens, né? Que ele faria, por exemplo, a gente vai deixar essas checagens para se caso a gente fizer um build na nossa aplicação, tá bom? Isso daqui também vai fazer a nossa aplicação subir um pouco mais rápido. Claro que agora a gente não tem nada, então para subir a aplicação vai ser super de boa, né? Se eu der aqui um yarn dev, ela subiu rapidamente, mas quando a gente tiver mais classes, mais arquivos aqui, a gente consegue ver um pouco mais na prática, né, essa funcionalidade aqui do transpile only, tá bom? E agora que a gente já configurou então o Express, eu vou configurar o TypeORM para a gente já começar a construir a nossa aplicação já com o nosso banco de dados, tá? E o banco de dados aqui que eu vou utilizar vai ser o Postgres. Eu já tenho, eu tô rodando aqui com o Docker, mas você pode baixar ou você pode baixar o Docker, você pode instalar o Postgres manualmente, né, na sua máquina. Se você tiver o MySQL também sem problema nenhum, qualquer banco relacional você pode utilizar, vai mudar basicamente só o driver que você vai estar utilizando, beleza? Aqui no Getting Started, ele tem aqui o que a gente precisa instalar, né? Deixa eu ver aqui embaixo, ó, no Installation, tem o que a gente precisa instalar para começar a utilizar o TypeORM na nossa aplicação, tá? E o TypeORM, ele vai trabalhar baseado em annotations. Então, se a gente quiser definir uma tabela, por exemplo, né? A gente cria ali
um @entity, que vai referenciar uma tabela. Para referenciar uma coluna, a gente utiliza o @column, tá bom? Então, a gente vai ver na prática como que funciona o TypeORM, mas ele vai ser baseado em annotations. Então, o que que a gente precisa instalar? A gente vai precisar instalar o TypeORM, o Reflect Metadata, tá? Que é uma biblioteca que permite a utilização de annotations dentro de uma aplicação, né? Então, ele já tem ali algumas referências dentro dele. A gente vai precisar importar no arquivo server esse Reflect Metadata. Esse Types Node não precisa, tá bom? Não vai ser necessário no momento. E a gente vai instalar aqui qual que é o driver do nosso banco de dados. Então, se você estiver utilizando MySQL ou MariaDB, né? Como ele fala aqui, você instala aqui o MySQL, né, ou esse MySQL 2 aqui também, Postgres LPG, né, e por aí vai, tá bom? Então, vou começar instalando aqui. Deixa eu parar aqui o servidor. Começar instalando o TypeORM, o Reflect Metadata e também o Postgres, que é o driver do banco de dados que a gente vai utilizar, tá? Aqui eu não coloco -d, porque eu não vou estar utilizando como dependência de desenvolvimento. E agora, então, eu preciso importar aqui o Reflect Metadata, como ele estava falando, tá? Eu costumo colocar aqui antes de qualquer outra importação que eu tiver, porque aí tudo que ele precisar carregar, se tiver alguma annotation, ele já vai carregar aqui logo no início, tá bom? Ele vai falar aqui embaixo também pra gente que a gente precisa habilitar no tsconfig.json esse emit decorator metadata e esse experimental decorators também. Então, os dois têm que estar definidos como true, tá? Então, vou vir aqui no meu tsconfig, ele geralmente fica aqui embaixo, aqui, ó, experimental options. Então, eu dou um Ctrl/ para ele desabilitar, né? E eu deixo esses dois aqui como true, que é o que a gente precisa, tá bom? Agora que a gente já instalou as dependências, eu vou começar configurando, então, o TypeORM na nossa aplicação. Vou começar criando aqui uma variável de ambiente, tá? Por que essa variável de ambiente? Existem algumas formas que a gente pode configurar o banco de dados, né? Colocando ali os dados, né? Como, por exemplo, o usuário, a senha, qual que é o database que a gente está utilizando. Então, se a gente voltar aqui na documentação, ele mostra aqui algumas opções pra gente. Esse aqui, ó, using ormconfig.json, né? A gente, na verdade, tem essas opções aqui que ele passa pra gente. Então, se a gente definir aqui um ormconfig, a gente passa aqui, né, as propriedades, né, que é o tipo do driver que a gente está utilizando, qual que é o host, a porta, e por aí vai, tá bom? A gente consegue também colocar fazer múltiplas conexões, né, tá? Mas o que a gente vai utilizar aqui é utilizar o conceito de variáveis de ambiente para a gente deixar as nossas configurações em um arquivo isolado, tá bom? E aqui o TypeORM, ele já tem algumas variáveis que ele já consegue identificar como sendo o driver, o host, né, a porta e tudo mais, que são essas variáveis aqui, tá? Então, eu tenho aqui o TypeORM connection, host, username, database, tá? Eu vou copiar os que a gente vai utilizar, por enquanto são esses daqui, desde connection até port, e depois a gente vai utilizar mais alguns outros aqui. Então, eu vou começar definindo aqui que a minha connection vai ser Postgres, o host vai ser localhost, o meu username aqui está sendo admin e a password também. O database eu criei um cold drops CRUD e a porta do meu banco de dados é a 5432, tá? E aqui você vai configurar de acordo com as configurações do seu banco de dados. Se estiver rodando em uma outra máquina, por exemplo, aí você muda aqui o host, né, o username e as outras configurações, tá bom? Bom, agora então vou começar criando aqui dentro do meu RC uma pasta database, e dentro dessa minha pasta database eu vou ter basicamente duas coisas aqui dentro. A primeira é o arquivo de conexão, né? Então vou criar aqui um arquivo onde ao chamar o meu servidor, ao subir, né, o meu servidor, eu quero que esse arquivo de conexão ele seja iniciado também, né, para já deixar disponível ali caso eu precise utilizar o meu banco de dados. E a outra coisa que eu vou ter dentro dessa minha pasta de database são as minhas migrations, tá?
E aí, o que é, né? O que são as migrations? Migrations é como se fosse um histórico de tudo que a gente está rodando dentro do nosso banco de dados, né? Então, vamos pensar assim. Você, desenvolvedor e desenvolvedora, você tem uma demanda para desenvolver, você tem uma tarefa para desenvolver, você precisa criar ali uma tabela dentro da sua tarefa, né? Seja uma tabela de produtos, usuário, enfim. A tabela que a tarefa, ela tá pedindo para você criar. E aí tem um outro desenvolvedor, uma outra desenvolvedora que também tá trabalhando no mesmo projeto, só que em uma outra tarefa completamente diferente da sua, né? Então vamos imaginar que você ficou responsável por fazer o cadastro de produtos e a outra pessoa do seu time ficou responsável por fazer cadastro de usuários, por exemplo. E vocês duas, enfim, têm a responsabilidade de fazer tudo, desde a criação de tabelas até realmente colocar ali, né, tudo no código. E aí, no momento que você começa a criar, você faz tudo ali na sua aplicação, né, certinho, show de bola. E aí, então, você sobe a tua aplicação para um Git, por exemplo, né? E quando você sobe para um Git, a pessoa que tá ali na sua equipe, ela, por uma falta de comunicação, enfim, por qualquer outro motivo, não sabe que ela precisa também criar essa tabela, né, da atividade que você fez. Então, quando a gente cria as migrations, dentro do nosso código, a gente começa a colocar o histórico de tudo que a gente está fazendo no banco de dados. Então, se é uma criação de tabela, eu crio uma migration para criação de tabela. Se é uma alteração de tabela, eu crio uma migration para alteração de tabela. Se é uma remoção de coluna, eu crio uma migration para remoção de coluna. Dessa forma, todo mundo que está ali dentro da equipe, que faz parte, né, desse projeto, consegue ter um banco de dados atualizado, porque no momento que você olhar a tua migration, você vai saber tudo que foi criado, né? Tudo o que foi criado tanto no seu projeto como também na pessoa que tá na equipe com você, tá? E o bacana que eu acho das migrations é que a gente pode rodar ela em qualquer ambiente que a gente tiver. Então, vamos supor que esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui agora, a gente vai colocar daqui a pouco para produção. Quando eu for no ambiente de produção, eu não preciso fazer uma varredura no meu banco de homologação de teste, né? E pegar ali todas as alterações de tabela que tem. É só eu rodar as minhas migrations e automaticamente esse histórico, ele já vai pegar para mim todas as alterações que ele precisa fazer. Então, se é criação de tabela, ele vai saber que é uma criação de tabela. Se é ali uma alteração de coluna, ele vai saber, né? Então, a gente consegue ter o nosso banco de dados atualizado, né? E todo mundo com o mesmo banco de dados para rodar na sua aplicação, tá bom? É obrigatório, Dani? Não, não é obrigatório, tá? Só para mim facilita nesse momento para eu conseguir ter o histórico e também, caso você não conheça o conceito de migration, também a gente vai ver agora na prática como que funciona, tá bom? Então, para isso, eu vou criar aqui uma pasta migrations. E todas as minhas migrations agora eu quero que sejam criadas aqui dentro, tá? E aí, para eu referenciar isso dentro do meu TypeORM, aqui na lista de variáveis, tem as variáveis que eu posso setar para ele criar para mim. Então, eu vou colocar essa TypeORM Migrations, tá? Que é onde eu quero que ele crie as minhas migrations. Então, eu vou passar aqui o caminho que eu quero que ele crie, que é src database /migrations. E aqui embaixo eu tenho também esse TypeORM Migrations dir, que é qual diretório... Eita. Aqui, né? Migrations. Esse TypeORM Migrations dir vai significar qual diretório que as minhas migrations vão estar para no momento que eu precisar executar as minhas migrations, né, para referenciar no meu banco de dados, a minha aplicação vai nesse diretório, vai buscar todas as migrations que precisa rodar e vai executar ali para mim, tá? Então, aqui eu vou passar o database migrations e aqui eu vou falar que eu quero que ele pegue todos os arquivos que tiverem dentro dessa pasta asterisco, dessa pasta migrations, né, que for com a extensão asterisco.ts, tá? Então, tudo que for dentro dessa pasta migration como asterisco.ts, o TypeORM, ele vai tentar executar ali para ele rodar as migrations, tá bom? E aí,
pra gente rodar o TypeORM dentro da nossa aplicação, existem duas formas que a gente pode fazer. A primeira forma é a gente instalando o CLI de forma global na nossa máquina, né? Então, aqui mesmo na documentação, ele deve ter aqui alguma coisa de CLI. Aqui, ó, using CLI, né? Então, eu posso instalar aqui de forma global o TypeORM na minha máquina, né? E aí eu utilizo o TypeORM global. Ou o que eu gosto de fazer é utilizar o TypeORM que eu instalei, né? Que eu coloquei aqui como dependência, tá? Então, aqui dentro de Node Modules, nessa pasta bin, ele tem aqui um TypeORM, né? Que é um CLI do TypeORM. E é esse que eu vou pedir para ele executar. Então, eu vou abrir aqui o meu package JSON, tá? Vou criar aqui um script, que vai ser o TypeORM. E eu vou pedir para o tsNodeDev rodar o que tiver dentro de Node Modules /bin /typeorm, tá? Então, o meu CLI eu vou utilizar sendo esse arquivo aqui dentro, tá? Que já tem aqui esses comandos aqui que ele vai utilizar, beleza? Então, pra gente ver se tá tudo certo, vou dar aqui um yarn TypeORM. E ele mostrou aqui pra gente as opções que a gente pode fazer, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Então tá. Então a gente vai começar criando as nossas migrations aqui, tá? E para esse nosso exemplo, a gente vai criar duas tabelas aqui para o nosso banco de dados. A ideia é a gente criar um cadastro de vídeos, tá? Então, a gente vai ter ali... vamos imaginar que sejam filmes, né? Enfim, mas pode ser qualquer tipo de vídeos. E a gente vai ter ali, então, o nome, né, do vídeo, a gente vai ter uma descrição e esse vídeo vai ter uma categoria também. Então, a gente vai trabalhar com duas tabelas. A primeira tabela é a tabela de categorias, então o vídeo ele pode ser uma comédia, um drama, um suspense, né? E a gente vai ter também uma outra tabela que serão os vídeos, né? Que a gente vai atrelar também com essa categoria, beleza? Então, vou começar criando aqui yarn TypeORM. E para eu criar aqui uma migration, eu utilizo migration create -n e eu dou o nome para minha migration, tá? Então, eu vou colocar aqui como create categories e dou um enter. E deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Migrations, eu fiz o contrário aqui, né? Esse é aqui. Opa! Eita Deus! O Migrations, o primeiro aqui, são os arquivos que eu quero que ele rode. E o segundo aqui é onde que eu quero que ele crie, né, as Migrations, tá? Então, deixa eu remover aqui para ficar melhor. E agora sim vou executar o mesmo comando aqui acima. E agora sim, ele criou certinho, tá? Então, só fazer essa alteração aqui, tá? O TypeORM Migrations é o diretório onde eu quero que ele rode, né? Junto com os arquivos, qual que é a extensão. E no Migrations dir, aonde que eu quero que ele crie as minhas migrations, tá bom? Então, olha só como que ele cria aqui a migration pra gente, né? Ele criou aqui o Create Categories, que é o nome da migration que a gente colocou. E ele utiliza aqui, né, mais um sufixo que é o timestamp, né? Quando que ele criou essa migration. Então, através dessa ordem do timestamp é que ele vai rodar também as migrations que precisa rodar, tá bom? E aqui, para criar, então, a minha tabela, eu vou dar um await query runner create table. Aqui dentro eu vou criar um new table. Deixa eu importar aqui o table do TypeORM. Abre e fecha parênteses. Vou abrir aqui o chaves, tá? E aqui dentro desse objeto eu vou colocar as propriedades que eu quero. Então, eu coloco o nome da minha tabela, que vai ser categories. E vou colocar aqui quais serão as colunas que eu quero adicionar para minha tabela, tá? As colunas eu coloco aqui dentro de um array, né? Porque pode ser uma ou mais. Então, eu vou começar definindo aqui. O nome da minha primeira coluna vai ser ID. O type eu vou colocar como UID, tá? Que é um identificador único.
vou definir que ela é uma chave primária, então isPrimary como true. E é isso que a gente precisa. Deixa eu fechar aqui. A segunda coluna que a gente vai ter vai ser o name da category, né? O tipo eu vou definir como um varchar, que é um texto. E eu vou definir aqui que a categoria, ela não vai poder ter um nome duplicado. Então, eu defino aqui como isUnique como true, tá? Então, se eu tentar adicionar o mesmo nome de categoria, tá? Se eu não tiver nenhuma validação na minha aplicação, o banco de dados, ele já vai dizer que eu não posso fazer isso. Vou criar aqui também uma description. O tipo também é um varchar. Eu não vou colocar aqui como isUnique, né? Que a gente pode ter qualquer outra coisa. E vou criar aqui também uma uma coluna chamada createDh, que é quando esse meu objeto, né? Esse meu dado dentro da minha tabela for criado, vai ser criado ali um histórico, né? Do dia, o horário que foi criado, tá? O tipo dele eu defino como um timestamp. E aqui eu posso passar também um default, né? Qual que é o valor que eu quero que seja atribuído caso eu não passe nada. Então, eu vou definir aqui que o default desse meu timestamp vai ser o null. Ou seja, ele vai criar para mim, né? Automaticamente, se eu não passar nenhuma informação dentro do meu createDh, ele vai criar automaticamente para mim o horário, tá? Baseado no meu servidor, beleza? E aí, toda vez que a gente cria uma migration, a gente tem duas operações que a gente pode fazer dentro de uma migration. A primeira é subir essa migration, tá? Então, eu posso dar um up na migration e aí ele vai refletir isso no meu banco de dados, vai criar, enfim, tudo que tiver aqui dentro da minha migration, ele vai colocar ali dentro da minha tabela, né, do meu banco de dados. E a outra operação que eu posso fazer é um down, ou seja, quando eu quiser reverter a migration que eu fiz, né? Se por acaso eu criei uma migration errada, né? Teve alguma coisa que eu fiz assim aqui, eu consigo reverter a última migration que eu criei, tá bom? Então, no caso de eu dar um down, eu vou rodar o comando queryRunner drop table categories, tá? E por que eu tô rodando esse queryRunner drop table categories? Geralmente na migration, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez aqui, né? No down, a gente vai fazer o inverso do que a gente fez aqui no up, beleza? Para rodar essa minha migration, vou dar um yarn. Antes de eu rodar o yarn, vamos ver aqui o nosso banco de dados, né? Pra gente ver que não tem nada criado, tá? Então, tô aqui com o meu code drop scrud, não tem nada criado aqui, só o meu banco de dados. Se eu rodar um yarn type rm migration run para rodar as minhas migrations, ele mostrou aqui o histórico de tudo que ele criou, tá? Se eu der aqui um reload, ele vai mostrar aqui a minha migration, tá? Se por acaso eu quiser reverter essa minha migration, então eu posso dar um type rm migration revert, e ele vai desfazer a última migration que ele executou, tá? No caso aqui, ó, ele já não tem mais nada, beleza? Como eu não quero, eu vou dar aqui o run, porque eu quero que ele crie essa migration para mim, tá? Então aqui tá criado, ele cria também, ele mostra aqui, né, a migration que ele executou, o nome e quando que foi que ele executou essa migration, tá bom? Aqui também ele mostra aqui o SQL de tudo o que ele fez, né? Então isso é bacana, porque se a gente quiser também pegar, copiar esse SQL, a gente pode também sem problemas, tá? Eu já vou deixar criado também a minha migration de vídeos, tá? Então eu vou dar aqui um yarn type rm migration create -n create videos. Fechar aqui. Eu vou copiar aqui essa estrutura, porque vai ser praticamente igual o que a gente vai precisar, tá? Então, vou copiar aqui, vou trazer aqui pro meu vídeos. Vou importar aqui também o table de type rm, só que agora aqui vai ser vídeos. Ele vai ter também
um ID. Ah, e um ponto interessante aqui, né? O ID, como ele é uma chave primária, a gente pode também passar pro banco de dados, ele gerar esse ID pra gente, tá? Só que eu gosto de deixar essa responsabilidade pra aplicação, pra gente manter um padrão ali, caso o banco de dados mude ou tenha algum mecanismo diferente, né? Para gerar, por exemplo, o ID, que em alguns bancos ele não gera ali tão automático, precisa colocar algum plugin ou alguma coisa, tá? Então, eu gosto de deixar essa responsabilidade para minha aplicação, beleza? Então, o vídeo, ele vai ter um ID, ele vai ter um nome e uma descrição também. E eu vou colocar aqui também qual que é a categoria que ele vai ter. Então, eu vou definir aqui um name category ID. O tipo dele vai ser o ID, tá? Por quê? Essa minha coluna, ela vai referenciar a tabela a tabela de categorias, tá bom? E aqui também a gente pode passar uma duration, né? Qual que é a duração do filme. Eu vou colocar aqui um numeric, o type como sendo numeric, tá? Vou passar como um número mesmo, beleza? E agora aqui, então, como esse nosso category ID, ele vai ser uma chave estrangeira, né? Ou seja, ele vai ser uma coluna que vai referenciar um ID de uma outra tabela. Para a gente criar uma chave estrangeira, aqui depois que a gente definiu as nossas colunas, eu vou passar aqui uma propriedade que é o foreign keys, tá? Esse foreign keys, ele vai receber um array. Preciso passar aqui um nome para essa minha foreign key. Então, eu vou passar aqui FK videos category, algo do tipo. Opa. Eu preciso passar aqui também qual que é o nome da coluna, né? Que dentro da minha tabela de vídeos que eu vou referenciar. No caso, vai ser o category ID. Passar qual que é o nome da tabela que eu vou relacionar, que no caso vai ser a tabela de categorias, né? E qual que é a coluna dentro da tabela de categorias que eu vou referenciar. Então, esse referenced column names aqui, eu vou passar que vai ser o ID, tá? Então, aqui a gente tem no column names qual que é a coluna dentro da tabela que a gente está criando, que a gente vai referenciar, né? Qual que é o nome da tabela que a gente vai fazer esse relacionamento, que é a tabela de categorias, e qual que é a coluna dentro de tabela de categorias que a gente vai fazer essa referência, que no caso é a coluna ID, beleza? E aqui então, se der tudo errado, eu vou fazer um drop table, e aí ele vai excluir tudo para mim, inclusive aqui é vídeos, né? Inclusive a chave estrangeira que eu tô criando aqui, tá? Vou rodar aqui um type rm migration run. Não deu nenhum erro. Se eu der aqui um reload, ele criou aqui, né? Deixa eu fechar aqui os outros. E aqui, ó, no caso eu tô usando o Beekeeper, então ele já cria aqui, né, definindo que esse meu category ID vai ser uma chave estrangeira, ele tem uma chavinha aqui, e ele fala pra mim que vai estar referenciando, né, o categories ID, beleza? Então agora que a gente já criou a estrutura do nosso banco de dados, vou começar criando aqui as nossas entidades, tá? Então vou criar aqui uma pasta entities e vou criar aqui a primeira, que vai ser o category, tá? Então essa minha entidade, ela vai ser a classe que vai referenciar uma tabela dentro do meu banco de dados. Então vou dar aqui um export class category. Eu vou ter um ID, que é uma string. Eu vou ter um name, que é uma string. Opa! Eu vou ter uma description, que é uma string também. E um created at, que é uma data. Beleza? Essas são as colunas que a gente tem dentro da nossa tabela. Vou importar aqui dentro do type ORM o entity. Opa, entity. Vou importar também o column e o create date column. E também o primary column, tá? Então eu começo aqui
falando que meu @entity, tá? E lembra que eu disse que tudo que a gente for utilizar no TypeORM, né? Todas as referências aqui dentro de entidade, a gente vai utilizar aqui como arroba e a funcionalidade que a gente quer, tá? E esses decorators aqui, basicamente, o que eles fazem? Dentro do TypeORM, cada decorator desse, né, cada arrobinha desse, ele tem uma funcionalidade, né, que ele vai fazer quando a gente colocar arroba e o nome do que a gente está colocando, tá? No caso, esse arroba entity lá dentro dessa biblioteca do TypeORM, ele vai ser responsável por informar que essa nossa classe vai estar referenciando uma tabela, tá bom? E aqui dentro eu passo qual o nome da minha tabela, que no caso é a categories, tá? E eu vou definir que esse meu ID vai ser a minha primary column, ou seja, a minha chave primária, tá? Então, só eu definindo @primary column, ele já vai conseguir fazer a referência tudo certinho. O meu name vai ser @column, description @column, e aqui no created vai ser o create date column, tá? Então, ele tem praticamente uma annotation para cada coisa que a gente tem dentro da nossa aplicação, tá? Outra coisa aqui importante também, se no caso os nossos nomes de coluna, né, dentro do nosso banco de dados fosse diferente, então, por exemplo, digamos que aqui na minha entidade eu quero definir como name, mas lá no meu banco de dados eu criei como name category, né, name underline category, então eu poderia colocar aqui dentro, né, que essa coluna name vai referenciar name underline category, tá? Se for o mesmo nome, a gente não precisa passar nada, beleza? E agora, uma coisa que eu gosto de fazer aqui, como a gente vai estar dando essa responsabilidade de criar o ID para nossa aplicação, para nossa entidade, eu gosto de criar aqui um construtor que verifica se esse ID ele tá vindo preenchido, tá? Por quê? A gente pode ter um ID que tá vindo preenchido, que é quando a gente quer remover, alterar ou listar, né, buscar essa informação dentro do nosso banco de dados. Ou a gente pode ter um cenário onde o ID ele não vai vir preenchido, porque a gente está inserindo uma nova informação. Então, o que eu faço aqui? Se o ID não tiver preenchido, eu preencho ele com um valor, tá? E aí, o valor que eu vou utilizar uma biblioteca, que é a biblioteca para gerar o UUID. Então, eu vou instalar aqui, ó, essa biblioteca UUID. Vou instalar também as tipagens, types/UID-D. E aqui, eu vou instalar, vou importar uma das versões que tem aqui dentro do UUID, tá? Ele tem 4 versões, né? V1, V3, V4 e V5. Eu costumo utilizar a V4, que ele pega os números aleatórios ali, tá? E é praticamente quase impossível de duplicar esse hash que ele gera, tá? E só para ficar um pouco mais claro, eu gosto de renomear também aqui, né? Essa V4 para o UID, para eu utilizar aqui embaixo, tá? Então, chamei aqui essa minha função. Se não tiver preenchido, ele vai preencher e vai gerar um novo UID. Senão, ele não faz nada, beleza? Então, aqui a nossa category já foi criada. O que a gente vai fazer agora é criar a nossa entidade de vídeos, né? Que é o que falta pra gente fazer as outras operações, tá bom? Então, vou criar aqui em entities uma entidade vídeo.ts. Eu vou copiar essa classe porque a estrutura, né, que a gente já viu vai ser muito parecida. Então, vou mudar aqui em category, eu vou utilizar vídeo. A minha entidade aqui vai ser vídeos, né? E além, deixa eu ver aqui que a gente tem. Eu vou ter também qual que é a duração, né? Então, aqui eu vou colocar um @column como sendo duration, que vai ser um number. E aqui eu vou ter também, né, esse meu category ID. Então, eu preciso referenciar essa minha coluna de categoria aqui nessa minha classe também, tá? Então, o que eu costumo fazer, né? Quando a gente trabalha com relacionamento de banco de dados,
existem alguns tipos de relacionamento. Então, um para muitos, muitos para muitos, né? Que é o que a gente pode colocar. No caso aqui, a gente tem que pensar o seguinte: vários vídeos podem ter uma mesma categoria, né? Então, se a gente for pensar como que a categoria ela vai estar dentro do nosso vídeo, para cada vídeo a gente vai ter uma única categoria, tá? Então aqui eu vou colocar uma referência pro meu category, né? Porque dentro de um vídeo eu só vou poder ter uma categoria, né? Pode ser que eu tenha outras mais, mas a gente vai criar aqui como sendo uma categoria só, tá bom? Só que eu preciso referenciar aqui qual que é o tipo de relacionamento que eu vou ter de vídeos para categoria. E aí o que eu costumo pensar, né? O que eu costumo, para eu não esquecer, é o seguinte: eu tenho que pensar sempre do de cima para baixo. Então, vamos imaginar assim, né? Quantos vídeos eu tenho para uma categoria, né? Eu vou ter muitos vídeos para uma categoria, tá? Aí eu coloco aqui, então, many, né? Muitos, para um. Many to one, tá? E eu passo aqui, então, esse meu objeto novamente, tá? Para ele saber qual referência que eu vou estar utilizando, beleza? E agora aqui eu preciso fazer um join column, passando qual que é a coluna dentro da minha tabela de vídeos que eu vou estar referenciando, né? Essa categoria, que no caso é o Category ID, beleza? Na verdade, aqui eu preciso passar dentro de Name, e agora sim, passo o Category ID, tá? E aqui também eu posso fazer o seguinte: eu posso criar uma coluna chamada Category ID do tipo string, que isso facilita bastante para a gente fazer os inserts, as buscas dentro da nossa aplicação, tá? Então, ambos esses dois, tanto esse meu column quanto esse many to many, ele vai estar referenciando a minha coluna categoria dentro do meu banco de dados, tá? Então, agora que a gente já criou aqui as nossas entidades, a gente vai criar os nossos services, tá? E só antes de criar os nossos services, duas coisas que eu esqueci fazer, que é super importante, né? Para ele não dar erro depois. Aqui também eu preciso mapear onde que vai estar as nossas entidades para a gente poder utilizar, para ele conseguir referenciar. Então, vou colocar aqui migration underline entities e type-orm, migration não, né? Type-orm entities underline dir, tá? Então, aqui eu vou dizer que as minhas entidades estarão dentro de src entities, tudo que for como asterisco.ts, e no diretório source barra entities, beleza? É isso que a gente precisa. E aqui no database também eu preciso criar um arquivo index.ts, onde eu vou criar a minha conexão, tá? Então eu vou importar aqui de dentro do type-orm o create connection. Deixa eu importar aqui, que ele já importa. E eu só preciso chamar aqui a função do create connection, que ele já vai criar a conexão pra gente, beleza? E esse meu index aqui, agora eu vou importar aqui no meu server. Depois do express aqui, vou importar .. database, tá? É só isso que eu preciso para ele já conseguir subir o meu banco de dados, beleza? Deixa eu limpar aqui. Yarn dev. E tá rodando, belezinha. Então agora sim vou começar criando aqui os meus services, tá? E eu gosto de seguir um padrão de ter somente um service para cada funcionalidade, porque eu acho que isso deixa o código mais limpo. Então eu vou criar aqui um create category service.ts, class create category service, dá um export aqui já. E eu gosto de criar também um método execute aqui dentro, beleza? Cria aqui um tipo de tudo que a gente precisa receber para cadastrar uma categoria. Então, eu vou colocar aqui como category request. Posso definir aqui como um type ou uma interface, tá? Vou definir como um type. Então, a gente vai receber um name, uma description, que são as informações que a gente precisa cadastrar na nossa tabela. Aqui eu passo meu category request. E vou dizer que eu vou receber um name e uma description. E o que eu vou esperar retornar é uma promise do tipo category,
né? E depois que a gente salvar, a gente vai retornar esse objeto cadastrado, tá bom? Bom, aqui a gente vai precisar criar um repositório que é a camada responsável por fazer a comunicação com o nosso banco de dados, tá bom? E aqui existem algumas formas. A gente pode criar uma classe onde a gente coloque os nossos dados, né? Onde a gente coloca os nossos métodos, que vai ser responsável por fazer essa manipulação com o nosso banco de dados, tá? Mas a gente pode utilizar o nosso próprio service. Eu aqui, para ficar um pouco mais prático, eu vou utilizar o service, mas depois, com isso que a gente fizer, você pode isolar numa camada sem problema nenhum, tá? Então, vou criar aqui um repo. Vou chamar o getRepository do próprio TypeORM e vou passar qual entidade que eu quero que ele injete, que no caso é a entidade de categoria, tá bom? Se eu der um Ctrl clique aqui, ó, eu vou ver que ele vai me retornar um repository do entity. Então, no caso, ele vai me retornar um repository de categoria. E aí, através desse repo que eu criei, eu tenho todos esses métodos aqui disponíveis para eu poder utilizar. Então, eu posso ter o save, update, delete, né? Tudo que eu quiser utilizar, eu vou ter aqui disponível para eu utilizar, beleza? Então, eu começo criando aqui um objeto category, e aí eu preciso criar um repo.create, tá? Esse repo.create, ele vai criar mesmo um objeto de categoria para eu poder salvar, tá? O TypeORM, ele não consegue salvar de uma forma mais automática, né? Eu preciso criar esse objeto para depois salvar ele, beleza? E aqui eu passo que eu quero salvar o name e a description. E é só eu chamar aqui um await repo.save, passando a categoria que eu quero salvar, e retorno aqui, então, a categoria que ele salvou, beleza? Aqui eu não preciso colocar o await, porque ele vai ser feito de uma forma... eu não tenho aqui, ele não retorna para mim uma promise, tá? Só no meu save que ele retorna uma promise. Só que antes de eu salvar essa minha categoria, eu quero verificar se já existe uma categoria salva com esse nome. Então, eu posso fazer um if e colocar essa busca aqui direto. Então, eu posso dar um await repo.find1, passando o que eu quero que ele busque, que no caso é um name, tá? Então, quando eu coloco essas chaves e o atributo que eu quero que ele busque, ele vai fazer mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho aqui um select, asterisco from, né? Então, selecione tudo de dentro, né? From, qual o nome da minha tabela aqui no caso? É categories, né? Então, where, esse meu objeto aqui, ele vai ser como se fosse um where, name igual a, name, né? Algo do tipo assim, tá? Então, selecione tudo de dentro de categoria, onde o nome for igual a nome. E esse find one, ele vai fazer como se fosse um limit one para ele trazer somente um registro, beleza? Então, tudo isso aqui que a gente fez aqui, todo esse select, ele vai estar contido nesse find one, beleza? E aí, se ele encontrou alguma coisa, se ele encontrou uma categoria com esse nome, eu vou retornar aqui um new error informando que category already exists, tá? E aqui ele tá dando um erro porque eu tô esperando retornar uma promise de category, só que agora eu posso retornar um objeto, né, categoria, ou um error. Então, eu faço assim, coloco um pipe aqui e falo que eu posso retornar ou category ou error, tá? Eu consigo fazer essa manipulação também, beleza? Então, agora que a gente criou o nosso server, nosso service, eu vou criar aqui a minha camada de controllers, também seguindo a mesma ideia de ter um arquivo único. Então, create category controller.ts, e fica até mais fácil, né, visualmente falando, da gente entender o que está acontecendo aqui. Então, vou criar aqui um category controller. No meu controller eu tenho um método handle, que eu vou receber um request, do request e o response, né, ambos do express, tá? Eu vou criar aqui, vou pegar de dentro do request body os dados que eu quero receber, que no caso é name e a descrição, então name e description. Vou chamar o meu service,
const service igual a new create category service. Ele já importou para mim. Const result await service.execute. E eu passo aqui o name e a description, que são os dois que eu quero passar para o meu service, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, por que eu coloquei esse result, não uma categoria, né? Porque eu posso receber tanto um category quanto um erro. Então, eu faço o seguinte, eu crio aqui um if e eu verifico. Se esse result, ele for uma instância, né? Então, instance of error, se eu instanciei um erro dentro dele, então eu vou retornar um response status 400, que é o status padrão para erro, né? E dentro aqui do meu JSON eu passo o result.message, né, informando que é um erro, beleza? Se não, eu vou retornar um response.json passando o result, que aí vai ser a categoria salva, né, que é a categoria que a gente criou, beleza? É isso que a gente precisa aqui. Vou criar aqui meu arquivo de rotas, importar o router do Express, const routes igual ao router. Vou exportar aqui as minhas rotas já. E vou criar aqui uma rota para cadastro de categorias. Então, vou colocar aqui um post / categories e eu vou chamar o meu controller aqui direto. Existem algumas formas que a gente pode fazer, mas eu vou chamar o create category controller aqui dentro. Então, já dou um new.handle, tá? Que ele já vai instanciar aqui e vai chamar o método handle. Como eu tô dentro aqui das minhas rotas, automaticamente esse meu handle, ele já vai receber o request e o response do Express, beleza? E aqui no meu server, então, vou dar um app.use aqui embaixo, né, do meu Express JSON, passando as minhas rotas. Então, routes aqui, e ele já importou aqui para mim, tá? Minha aplicação continua rodando, então agora eu vou abrir o Insomnia pra gente testar. Aqui, pronto. Eu já deixei aqui o meu base URL configurado, tá? Para eu não precisar ficar passando toda vez. Vou criar aqui um folder de categoria, então, category, create. O tipo vai ser um post, vou passar aqui o JSON, create, base URL / categories, que foi o que a gente criou. E aí a categoria ela vai ter um nome, que eu vou colocar aqui como comédia, e uma descrição, a description. Vou colocar filmes alegres, né? A gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui, tá bom? Vou dar um send. Ele já falou que categorias... Ah, porque o meu banco de dados tinha umas coisinhas. Então, peraí. Agora sim, vou tentar novamente. E ele salvou aqui pra gente, né? Se eu tentar salvar novamente, ele vai mostrar que a categoria, ela já existe, tá bom? Mas tá funcionando aqui o nosso cadastro. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui tudo. Vou criar aqui um outro service para buscar as categorias. Então, get all category service.ts. Eu tenho aqui um snippet que eu já deixei criado para facilitar o meu trabalho, tanto com service quanto para controller, que é o que eu costumo utilizar no meu dia a dia. Então, eu vou chamar aqui o meu snippet, tá? Depois eu posso mostrar aqui no finalzinho como que eu fiz esse snippet, mas ele já cria aqui uma classe com o método execute para os meus services, tá? E agora é só eu implementar o que eu quero. Então, vou chamar aqui o meu repo, get repository, passando aqui o meu category, const categories igual await repo.find, e ele vai fazer um select, então ele vai buscar tudo que eu tiver de categoria, tá? Como aqui eu não tenho nenhuma validação, é só isso que eu preciso, e eu vou retornar as minhas categorias. Simples assim é o que a gente precisa, tá? Vou criar aqui o get all categories controller. Vou chamar também aqui o meu snippet, né? Que ele cria aqui já com a estrutura do Express, tudo certinho, com o nome que eu coloquei aqui, tá? E aqui, então, vou chamar o meu service, const
service igual a new get all category service, const categories igual await service.execute. Como eu não tô passando nenhum atributo aqui dentro, né, é só eu chamar isso e retornar aqui as minhas categorias criadas, beleza? Bem simples esse nosso busco aqui, né? Deixa eu duplicar aqui. Eita, dupliquei errado. Deixa eu duplicar aqui. Agora ele vai ser get, né, que é a busca. New get all categories controller.handle. E é o meu método de busca, tá? Criar aqui um new request list categories do tipo get. Chamar aqui o meu base URL barra categories. E ele retornou aqui para mim, né? O meu... a categoria que eu tenho. Vou criar aqui mais uma categoria. Colocar aqui drama. Filmes tristes. Vou dar um send. Criou aqui. Se eu listar a categoria, ele já tá funcionando aqui também. Então, essa parte de criar categoria e listar já tá funcionando. Agora, o que a gente vai fazer é a parte de remover uma categoria, tá? Que é uma parte um pouco mais fácil. Então, vou criar aqui delete category service.ts. Usar aqui meu snippet. Const repo igual get repository, passando o meu category. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu posso utilizar direto o delete passando o ID. Preciso receber aqui o ID da categoria que eu quero remover, né? Então vou receber aqui um ID do tipo string. Eu poderia fazer o seguinte, ó, receber aqui, verificar um if, né? Await repo.find one, passando esse ID. Então, na verdade, aqui eu coloco o diferente, tá? Porque eu tô verificando o quê? Se essa categoria não existir, eu vou mandar um erro pro meu usuário falando, olha, essa categoria não existe, tá? Então, eu retorno aqui um erro. Category does not exist. Então, categoria não existe, tá? Se ela passou por aqui, significa que ela existe. Então, eu posso dar um await repo.delete, passando aqui o ID, beleza? Simples assim, tá? Aqui, ele retorna uma promise do delete result. Eu vou colocar para ele que ele não vai me retornar, ele só vai me retornar esse erro aqui, tá? Senão, não retorna nada. E acho que é isso que a gente precisa aqui para nossa remoção, beleza? Aqui no meu controller eu vou criar aqui um delete category controller.ts. Utilizar aqui meu snippet também. A gente vai precisar receber o ID dessa minha categoria, tá? E o ID da categoria, como a gente tá querendo manipular um dado que a gente salvou, eu costumo receber ali na URL. Então, eu vou pegar dentro de request params o parâmetro que tiver com o nome de ID, beleza? Chamo aqui o meu service igual a new delete category service, sempre observando se ele tá importando, como eu tô aqui com o auto import. O VS Code importa para mim, beleza? Vou pegar esse meu result aqui, await, né? Não posso esquecer do await service.execute, passando o meu ID. E aí eu verifico, se o resultado for uma instância do tipo error, então eu vou dar um return response.status 400, que a gente já viu. Isso aqui é até bacana, que a gente poderia automatizar, né? Criar uma classe, um handle, por exemplo, que iria capturar esses nossos erros e automaticamente trataria ali, né? Mas, por hora, vamos deixar dessa forma aqui, tá? Result.message. E, se ele não deu nenhum erro, eu posso retornar aqui, por exemplo, um status 204, né? Que é de alteração, ponto
end, tá? Se eu não me engano, é o 204 quando a gente quer remover alguma coisa. Vamos ver aqui. HTTP status to delete. Tá, o 200 ou 204. Então, eu vou deixar aqui como sendo o 200, beleza? Então, aqui já tá certo. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no meu routes, eu vou criar um routes.delete, né? Sempre importante utilizar os métodos corretos. Categories /2.id, né? É importante também que esse nome aqui do parâmetro seja exatamente o mesmo nome que a gente tá recebendo aqui no nosso controller, porque senão ele vai dar erro, óbvio, tá? E aqui eu chamo o meu new delete category controller.handle. E se tudo der certo, ele vai remover aqui a categoria pra gente, tá? Vou criar aqui mais uma request. Delete, do tipo delete, né? Create. Base URL categories. Passando aqui. Vou remover agora a categoria de drama, tá? Se eu der um send, ele retornou aqui um 204, né? Deixa eu colocar aqui pra dentro de categories. Opa. Aqui. E se eu der um list aqui, ele retornou pra mim só a categoria de comédia, tá? Então, ele tá removendo também, beleza? A gente tá fazendo 3 operações aqui dentro da nossa aplicação, né? Já criamos, já temos o create, o read, né? Fizemos aqui, então vamos colocar aqui o nosso CRUD, né? Só pra gente... Opa! Colocar aqui. Então, a gente já fez o create. A gente já fez o read, né? A gente já fez o delete. E agora falta o update. Vou colocar aqui que a gente já fez. Assim, ó. Um pouquinho mais bonito. A gente já fez o create. Já fizemos o read. Update ainda falta. E o delete já fizemos também. Beleza? Então vamos fazer agora o update da nossa categoria para depois a gente ir pro vídeos e ficar mais tranquilo e a gente ver também como que a gente faz o relacionamento, que é algo que muita gente tem dúvidas de como fazer relacionamento com TypeORM, beleza? Então, vou criar aqui um... Opa! Update category service.ts. Chamar o meu repo aqui, né? Const repo igual get repository. Pegando o meu category. Deixa eu fazer o seguinte. Aqui eu tenho esse category request aqui, né? Como eu vou ter o ID também para receber, eu vou colocar aqui um category update request, tá? Recebendo também o ID, beleza? E aqui eu pego então um category update request, recebendo o ID, o name e a description, tá? E aqui existem algumas formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer um find one para recuperar a nossa categoria e alterar os campos que a gente quer alterar. A gente pode salvar direto pelo objeto, né? Isso vai muito de acordo com a estratégia que a gente está utilizando, com a quantidade de dados que o nosso objeto ele vai conter, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um const... Vou verificar primeiro, né, se essa categoria ele existe. Então, vou fazer aqui um await repo find one, pegando o ID. E se a categoria não existir... Opa! Se a categoria não existir, eu retorno um erro, né? Então, category does not exist, o que a gente já sabe. Porém, se ela existir, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso dar um category.name igual a name e category description igual a description, tá?
E aí eu dou cadê o repo? Repo.save, passando os novos dados da categoria, né? Opa. E aqui eu não posso esquecer o await. Deixa eu abaixar aqui o volume. Tá dando esse pop. E não posso esquecer do await para ele sim, para ele atualizar os dados no meu banco de dados, né? E aí aqui eu posso retornar a nova instância de categoria, beleza? Um cuidado aqui que a gente precisa ter se por acaso esses dados aqui, esse name e a description não vier aqui dentro, né, da minha requisição, ele vai dar erro aqui. Erro não vai dar, né? Ele só não vai ele vai atualizar como se tivesse um campo vazio. Então aqui a gente poderia fazer uma validação se todos esses campos estão preenchidos, né? Ou eu posso fazer o seguinte, eu verifico se dentro desse meu name existir alguma coisa, né? Então eu retorno o name. Se não, eu vou pedir para ele pegar o que tiver dentro de category.name, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui para description, né? Fazer um if ternário aqui, passando, verificando. Se tiver a description preenchida, então eu quero que ele coloque dentro do meu objeto esse valor de description, se não, pega o que tem dentro desse objeto aqui que você já carregou, beleza? Isso aqui traz um pouco mais de segurança, digamos assim, para nossa aplicação, tá? Criar aqui o nosso update category controller.ts. Vou receber também aqui o ID de dentro do meu request.params e também vou receber name e description de dentro do meu request.body, tá? Chamo meu service igual a new update category service. Aqui a gente tem um result, né? A gente tem um result, então vou esperar aqui um result. Await service.execute, passando ID, name e description, tá? Se o resultado for uma instância de error, então eu retorno aqui um response.status 400.json result.message, tá? Se não, eu retorno aqui o result, beleza? Agora aqui no nosso routes, a gente vai criar um routes.put, tá? Então olha só que bacana aqui também, a gente está utilizando os 4 métodos, né, comuns. Então post para criar, vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Post para criar, o get para leitura, o put para alteração e o delete para remover um dado, né? Para ficar mais bonitinho aqui, tá? Então a gente está utilizando esses 4 métodos aqui também. Vou passar aqui o categories /2.id new update category controller.handle, beleza? E aqui, embora a gente esteja utilizando, né, o mesmo nome, tanto para essas duas requisições, como também o mesmo nome para essas duas requisições, né, o mesmo nome de recursos, como a gente está lidando com tipos de métodos diferentes, eu posso passar sem problema nenhum esses nomes, tá bom? Salvei, venho aqui no meu Insomnia, update, aqui é put, colocar aqui um base url /categories /, vou até copiar aqui, né, que é o mesmo que eu quero alterar. Vou copiar aqui, na verdade aqui é o de comédia, né, que a gente tá alterando. Colocar filmes muito legais. Algo do tipo, né? Só pra gente ver se ele tá alterando mesmo, tá? Vou dar um send. Category already exists. Então, deixa eu ver aqui o que ele... Put, update... Update category, execute...
Deixa eu ver, provavelmente ele não tá pegando esse ID. É isso? Categories, ID. Deixa eu ver aqui se ele tá conseguindo recuperar esse category. Deixa eu dar um console log em category. Me parece que ele tá indo para uma outra requisição. Put, send. Esse ID tá vindo preenchido. O ID tá vindo. Find one. Ah, claro. Essa categoria Não, na verdade ele tinha que dar... Na verdade ele tinha que dar um erro aqui, né? Rip find one, passando o ID. Ele tem que entrar aqui nessa categoria, nesse erro aqui, porque a categoria ela não existe. É isso? Deixa eu pegar aqui esse ID correto, né? Agora sim, ele alterou. Mas se a gente passa um outro número aqui, ele dá um category does not exist. Deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Nossa. O negócio tá certo aqui e eu que não vi, né? Deve ser porque troquei de óculos hoje, então acho que eu não tô enxergando muito bem. Tá o erro aqui, category does not exist. Então tá funcionando certo. Eu que não tô enxergando direito, né? Então a gente conseguiu fazer aqui as 4 operações utilizando o category, né? O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o create video, tá? Porque esse create video, a gente vai fazer o relacionamento com category, tá? Então a gente vai ver como que a gente pode fazer, que é super simples também para fazer esse relacionamento. Então vou criar aqui o meu snippet, né? Bonitinho, const repo igual get repository, e aqui eu vou passar o vídeo aqui dentro, né? Que agora vai ser o repositório de vídeo, tá? Deixa eu já remover esse daqui. Const... Ou melhor, vou começar pegando aqui, né? Tipando, criando um vídeo request com as informações que eu preciso receber. Então, eu vou ter um name, que vai ser uma string. Eu vou ter a description, que vai ser uma string também. Eu vou ter também a duração, que vai ser um number, né? A duração do filme. E eu também posso ter o category ID. Na verdade, eu preciso ter, né, o category ID, que é a categoria do filme que eu quero adicionar, beleza? E aqui dentro, então, eu falo que eu quero receber tudo isso que vem de dentro do meu vídeo request. Então, tem o name, description, a duration e também o category ID, né? Então, aqui, o que eu posso fazer? Eu poderia verificar se essa minha categoria ela existe, e aí retornar ali um erro, falando, olha, essa categoria é incorreta, você não pode inserir. Eu acho que seria melhor a gente fazer isso, né? Só que aí eu vou precisar também do repositório da categoria. Então, eu vou criar aqui um repo category igual get repository category. Lembrando que o cenário ideal seria a gente ter esses repositórios numa camada isolada, tá bom? Vou verificar... Eita, const if não, né? Vou verificar aqui mesmo, né? Um repo category.find one, passando o meu category ID. Então, se der undefined aqui, que significa que a categoria não existe, eu vou retornar um erro dizendo, ó, category does not exist, né? A categoria não existe. Você inseriu uma categoria errada, tá? Se existir, então vou criar aqui um const video igual repo.create, passando
o name, a description, duration e o category ID, né? Todas as informações, na verdade aqui é o category underline ID, tá? E eu já vou mostrar o porquê, já a gente vai ver o porquê que eu coloquei aquele objeto category aqui dentro, sendo que a gente salva o category ID, tá bom? Await repo.save, passando o meu vídeo e return vídeo, tá? E aqui eu posso colocar também que eu vou retornar uma promise com error ou com vídeo, tá? E esse é o nosso método de criação de vídeo, validando já se uma categoria existe e tudo mais, beleza? Então aqui, vou criar o meu controller de create video controller.ts, chamando meu snippet, const, vou receber de dentro do meu request.body meu name, description, category ID e também a duração, né? Vou chamar aqui o meu const service igual a new create video service. Vou receber aqui o meu result, né? Porque eu posso receber tanto um erro como também a minha instância de vídeo. Então, service.execute. E perceba que nenhuma validação eu coloco aqui dentro do meu controller, tá? Toda validação, tudo que eu tiver, eu vou colocar lá dentro do meu service. Então, passar aqui o category ID e a duração. Se for result, for uma instância de erro, eu retorno um new. Retorno um new erro, não. Retorno o response.status 400 e passo aqui dentro do meu JSON o result.message, tá? Lembrando que esse result message, essa message já faz parte desse meu erro, tá? Por isso que eu consigo pegar essa message, tá? Não é algo que eu criei porque eu achei bonitinho, não. Vem da própria instância do erro, beleza? Se não, eu retorno aqui o meu result. E agora, então, a gente vai criar aqui a nossa rota. Vou colocar aqui em routes post /videos. E vou chamar aqui o new create video controller método handle, beleza? E agora, então, vou criar aqui um new folder para vídeos. Create, chamando o meu método post JSON. Minha URL continua a mesma, então base URL /vídeos. E aqui, então, eu vou passar um name, uma description, o category ID e também a duração do vídeo, né? Que vai ser um número, na verdade. Então, name, eu vou colocar aqui minha mãe, colocar aqui minha mãe é uma peça. Vou colocar assim porque o meu cedilha não tá funcionando aqui e já eu vejo o porquê, tá bom? Então, filme... não, esse filme conta a história de uma mãe louca. Quem é mãe sabe. Provavelmente, se você é filho ou filha, você também saiba aí, né? Que, enfim, só relatos de uma mãe, né? Mas vamos lá. Vou pegar aqui o ID da categoria. Vou colocar aqui em Category ID. E a duração desse filme eu vou falar que são 120 minutos, tá? Dou um send e ele salvou aqui pra mim, né? Funcionando perfeitamente, ó, com ID aqui, show de bola, tudo certinho, né? Poderia cadastrar outros filmes sem problema nenhum, mas algo que eu quero mostrar pra você aqui agora é o seguinte. Eu vou criar agora uma listagem de todos os filmes, tá? Só que agora na listagem dos filmes eu quero trazer também qual a descrição da categoria, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, get all videos service.ts, meu snippet, const repo
igual get repository vídeo, passando o vídeo aqui dentro, tá? Const vídeo igual await repo find, e vou retornar aqui, na verdade, vídeos, e vou retornar aqui vídeos, tá? Então eu quero retornar a listagem com todos os vídeos que eu tenho cadastrado, beleza? Vou criar aqui um controller, get all videos, controller.ts. Não vou estar recebendo nada do meu body, porque eu quero pegar todos os vídeos, não tenho nenhum parâmetro para busca, tá? New get all video service, const vídeos igual await service.execute, e eu vou passar aqui todos os vídeos para minha requisição, tá? Então response.json, ele vai receber todos os meus vídeos. E agora aqui eu vou fazer o seguinte: routes post, routes get, recebendo todos os meus vídeos, new get all vídeos controller, né? Aqui é o meu controller, handle, tá? E eu vou buscar todos os vídeos aqui. Então deixa eu buscar aqui o meu Insomnia, criar uma requisição aqui, list vídeos, que vai ser o método get, tá? Base URL barra vídeos, e se eu der um send, ele vai me retornar todos os vídeos. Só que se eu olhar aqui a categoria, beleza, tá category ID, mas o que significa essa categoria? Eu não sei de cor todos os IDs, né? Como que eu faço para saber o nome também da categoria que tá vindo? Eu tenho que fazer uma outra busca, como que eu faço? Olha só que bacana que dá pra gente fazer aqui quando a gente faz uma busca, por exemplo, né? Eu posso passar aqui um relations, tá? E lembra que aqui na minha entidade vídeo, eu coloquei esse meu category, né? Eu coloquei um objeto category. Então eu posso pedir para o meu TypeORM buscar também, quando ele fizer a busca, buscar esse objeto e tudo que contém dentro dele. E aí eu passo aqui dentro de relation o nome do meu objeto, beleza? Se eu buscar aqui agora, olha só, ele trouxe para mim, né, além do meu category ID, ele trouxe o meu objeto category com todas as informações que contém o meu category, beleza? Então isso daqui é super bacana quando a gente quer saber o que tem dentro de fato do objeto, né? Por exemplo, pra gente não precisar ficar fazendo a busca ali sempre, né, das informações encadeadas, a gente pode utilizar esse relations aqui, né, dentro da nossa condição aqui, dentro da nossa busca aqui, ele retorna pra gente essa informação, tá? Só que é importante a gente tomar um cuidado, porque dependendo do que a gente for retornar, se, por exemplo, a gente tiver aqui, sei lá, 1000 filmes, né, ou uma grande quantidade de filmes, pensa que para cada filme, ele vai lá na tabela de categoria, por exemplo, e vai puxar tudo que é relacionado à categoria daquele filme, né, e vai fazer essa busca, né? Então, ele vai buscar o filme 1, vai puxar a categoria, vai buscar o filme 2, vai puxar a categoria, por mais que sejam categorias já existentes em outros filmes, tá bom? Então, é importante a gente tomar esse cuidado também quando a gente for fazer isso, mas é uma forma bem bacana da gente trazer resultados que a gente precisa, beleza? Olha só que coisa bacana, a gente criou aqui uma aplicação, né, com todos os métodos aqui, a gente já pode até colocar o X aqui, né, com todos os métodos, com os 4 métodos básicos que a gente tem ali, né, do nosso CRUD, que é o Create, o Read, Update e o Delete. Fizemos também com relacionamento de tabelas, né, inserindo com relacionamento e buscando também com relacionamentos. E claro, isso daqui te dá já uma base para você começar a criar o seu projeto, para você fazer outros relacionamentos, para você expandir, né, o teu conhecimento, mas isso talvez é um dos básicos que você precisa saber para criar o teu projeto com TypeScript,
Express, TypeORM, Postgres, né? E fazendo toda essa junção, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o código para você acompanhar, para você poder ver aí se tá igual ao seu, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí, curte, compartilha, deixa o seu comentário também, o seu feedback, porque isso é muito importante também pra gente conseguir fazer vídeos que cada vez mais atendam a necessidade de vocês, tá bom? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!